Estamos de volta, mais uma vez, agora o segundo tempo. Estamos aqui com os advogados Jefferson e o Dr. Sandy, Dr. Jefferson, falando sobre o sistema presidiário no Encontro Jurídico Direitos e Deveres da Manchete Digital e ldtvnet.com. No estúdio do Santa Cruz, é o estúdio Getúlio Cavalcante. Um grande abraço a todos os tricolores e, em especial, ao diretor patrimonial João Caixero, e ele sempre está do nosso lado, prestigiando o nosso trabalho. É importante que esse projeto aqui no Santa Cruz dê uma continuidade, porque é um projeto de diversificação do clube, né? O Clube Santa Cruz, que tem ali do lado do Jefferson, você pode verificar ali que tem 3 livros ali, a enciclopédia que o Santa Cruz lançou, já vai mais ou menos, vai fazer um ano de lançado, desde a campanha do campeonato, ganhou o Campeonato Nordeste, e aí finalizou a enciclopédia do Santa Cruz, que é basicamente o maior documento escrito por um clube no Brasil. Conta a história do Santa Cruz desde 1914, na sua inauguração, até os dias do Campeonato Nordeste em 2016. E essa enciclopédia são 3 volumes, com fotos inéditas, documentos inéditos, nunca jamais vistos pela torcida tricolor. Vale a pena o investimento. São 3 enciclopédias, um grande documento, e é um documento realmente muito bonito, muito bem trabalhado nessa caixa maravilhosa, que foi um lançamento feito inclusive pelo setor patrimonial do clube. Você pode adquirir aqui no clube, entre em contato com o departamento social, vê aí como é que faz para adquirir a enciclopédia do Santa Cruz, e você pode adquirir negociando aqui um preço, se eu não me engano está em torno de R$1.000, é o preço dessa enciclopédia em 3 volumes, que é fantástica. Fica aí o exemplo para outros clubes grandes do país, para esse grande documento. Dando sequência ao nossos entrevistados de hoje, o Encontro Jurídico, falando sobre sistema presidiário no país, né? O sistema carcerário no Brasil. Temos aqui o livro Sistema Carcerário, a Ineficiência, as Mazelas e o Descaso nos Presídios Brasileiros. Esse aqui a capinha do livro, foi lançado pelo Dr. Sandy Arruda, e nós estamos falando a respeito agora do sistema privado, se seria realmente mais adequado para o Brasil, diante de tanta superlotação, administração, crime meio que desenfreado na nossa grande nação, que está passando por problemas econômicos, problemas estruturais, problemas políticos e, acima de tudo, problemas do crime. O crime está acontecendo de uma forma desenfreada. Até bala perdida agora é moda no Rio de Janeiro, né? É um negócio sério. Dr. Jefferson, nós tivemos aí na primeira parte do programa uma exposição do Dr. Sandy Arruda. Qual seria o seu posicionamento em relação à parceria público-privada? Nil, veja só, antes de começar, eu queria só trazer alguns dados do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele lança com uma certa periodicidade o Justiça em Números, certo? E o Conselho Nacional de Justiça, quanto a essa referência ao sistema prisional, ele lançou os seguintes dados. Existem aproximadamente 550 mil presos no nosso Brasil. Vagas no setor público são 340 mil. O Brasil está em 4º lugar da maior população carcerária no Brasil. Nós apenas perdemos para os Estados Unidos, China, Rússia e... China, exatamente. E só perdemos para os Estados Unidos, China e Rússia. De 1992 a 2012, nós tivemos um aumento carcerário de 380%. China, veja só, o Brasil perde para a China, Rússia e Estados Unidos. Isso, nós estamos em 4. É uma situação muito complicada, né? Exatamente. No país, porque China, Rússia e Estados Unidos são potências mundiais. O Brasil não está nessa situação, né? Exatamente. É o que mostra exatamente esse nível de precariedade do Estado. Uma coisa que pelo menos até agora eu e o Sandy nós concordamos é que o Estado, em termos de Estados em situação jurídica, está falido. O Estado, como elemento de fomentação de segurança, não está dando segurança.
Na realidade, a grande criação, quando o Estado foi criado como uma figura jurídica, ele prometeu o seguinte: segurança, educação e saúde. Em contrapartida disso, você deveria contribuir por meio de tributos. Acontece que hoje nós não temos segurança, nós não temos educação e nós não temos saúde. E continuamos pagando as maiores tributações do mundo. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós estamos em primeiro lugar. É o primeiro lugar, um dos países que mais se tributa no mundo. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro exatamente era para cuidar, por exemplo, do sistema carcerário. Essa questão da segurança é uma questão estatal, é uma questão que deveria ser mantida pelo Estado de maneira eficiente e de maneira produtiva, de maneira qualificada, e não ocorre de maneira visível. Tem um professor que ele se chama Luiz Flávio Gomes. Ele diz o seguinte: existem 7 pecados do direito penal. Para tentar, vamos dizer assim, simplificar todo o problema carcerário que nós temos hoje no Brasil. Ele diz que o primeiro é o caos normativo. O segundo é a instrumentalização. O terceiro é a inoperatividade, seletividade e simbolismo. Em quarto, a antecipação da tutela penal. Quinto está a descodificação. O sexto, a flexibilização de garantias penais. E por último, a prisionalização. Esse problema todo, quando ele foi estudado pelo professor Luiz Flávio Gomes e por esses dados que foram apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, levaram como referência exatamente os presídios públicos. Existe um autor norte-americano que se chama Milton Friedman, que ele disse que se o Estado administrasse o deserto, em poucos dias faltaria areia. Né? Então, para você ver que o Estado ele não tem essa função administrativa em alguns setores de maneira qualitativa, de maneira eficiente. O professor Sandy Arruda, no bloco passado, ele falou que a questão da privatização, ou melhor, da terceirização, ou mais tecnicamente, da parceria pública e privada do sistema prisional, ele seria inadequado, ou ele não teria o sucesso, ou não teve o sucesso. Eu particularmente discordo dessa posição. Eu acredito que o sistema presidiário, ele pela parceria pública-privada, ela tenha o maior potencial de se dar certo. E eu vou lhe mostrar como. O próprio Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa. Hoje nós temos mais ou menos 22 presídios administrados por meio dessa parceria pública-privada, e verificou que, enquanto um ex-detento tem a possibilidade de ser reincidente, ou seja, aquela pessoa que cumpriu toda uma pena dentro, entre aspas, de um inferno, que é o setor público, ele tem 70% de chance de cometer um crime ou um crime mais grave, o qual ele foi aprisionado. Isso no setor público. No setor privado, foi verificado que apenas 6%, veja, a diferença é apenas 6% daquelas pessoas que estavam prisionadas por uma gestão privada retornar ao mundo do crime. Então, para mim isso é um coeficiente muito maior do que valores financeiros. Aí a pergunta, o questionamento que geralmente se coloca à tona quando nós falamos em parceria pública-privada é: nós não estaríamos delegando o poder punitivo para um particular? Na realidade não. Isso é um mito e que nós temos que deixar claro. A parceria pública-privada, como o professor Sandy colocou, ele só serve para duas coisas. A primeira é para a construção do presídio. A segunda é para o gerenciamento do presídio. Como é o gerenciamento? Limpeza, organização administrativa. E os agentes penitenciários vão trabalhar onde? Não vai ter concurso? Vai ter concurso sim. Só que em vez do agente penitenciário ir para o cotel, ir para o curado, ele vai para uma instituição onde vai ter o seu repertório de maneira limpa, de maneira organizada, com a estabilidade de concurso público, com o poder dirigente do Estado. O Estado não se afasta totalmente do setor privado. Na realidade, o Estado mantém como órgão fiscalizador. E fiscalizar o Estado sabe muito bem. Só é passar aqui na H-Menor
a mais de 60 km por hora que vai vir uma multa para você. Então, quanto ao poder fiscalizador, o Estado sabe fiscalizar bem. Ele não sabe administrar, isso é fato. Isso é público e notório. O sistema público e privado, ele já exatamente dá uma maior efetividade quanto ao dinheiro do contribuinte. Aquela pessoa, aquele Estado, aquele parceiro público que investiu na construção do presídio, ele vai ter que ter aquele retorno de volta. Aí nós vamos para o segundo mito, né? Ou então o segundo passo, que eu digo que é uma frase célebre de Nelson Rodrigues, que ele diz que o fracasso lhe subiu a cabeça. Hoje no Brasil nós temos um medo muito grande quando nós falamos, ou medo ou um estigma muito grande quando nós falamos de lucro. A pessoa que está investindo no parceiro público-privado, ele vai ter lucro sim. E no Brasil, uma coisa que nós temos que tirar da cabeça nossa é que o lucro, ele é um divisor de águas ou ele é uma condenação. Não, o lucro, ele é um resultado de um esforço e de um investimento que foi dado. No momento em que eu construo um presídio de 600 milhões de reais, eu não posso esperar que esse retorno financeiro não venha em alguma medida. Então o lucro, ele vai ser sim medido, mas em proporção ao custo que foi investido. O Estado hoje, basicamente pelo mesmo dado do Conselho Nacional de Justiça, ele diz que um aluno, veja só, um aluno no setor público, ele está custando R$ 2.200. Um presidiário, no setor público, pelo Conselho Nacional de Justiça, está custando R$ 2.400. É R$ 2.400 com 70% de possibilidade daquele indivíduo voltar a fazer um crime. Presidiário não é investimento. Presidiário é custo. E é um custo que deve ser reduzido da maneira mais drástica possível. O próprio Conselho Nacional de Justiça, junto com a Secretaria de Estado de São Paulo, ele fez um levantamento nos presídios privados que tem em São Paulo. O custo hoje do presidiário, dentro de uma parceria público e privado, ele está custando mais ou menos R$ 2.111 em São Paulo. R$ 2.111. Se a gente colocar isso em um papel, fazer uma conta de papel de pão, o camarada, o parceiro público-privado está gastando com a obra que foi construída, está gastando com a manutenção daquele presídio e está sobrando dinheiro para o Estado. O dinheiro do contribuinte está sendo respeitado. Então, assim, a questão de não existir essa custo-benefício está sendo muito maior. Exatamente. Melhor, né? Melhor. Melhor em termos da comparação custo-benefício. E o resultado final? A parceria pública e privada está tendo 6% de reincidência. 6% de reincidência. Então, assim, só em termos financeiros, se a gente fosse, inclusive hoje, a longo prazo, é porque o brasileiro ele é muito imediatalista, ele pensa tudo que, se eu investir agora, eu tenho que ter o resultado amanhã. Né? Se nós pensarmos a longo prazo, 6% de reincidência, em um prazo de 50 anos, nós diminuiríamos a nossa população carcerária. E nós teríamos, pelo menos em termos financeiros aqui, quase 21,33% de economia dos cofres públicos. O dinheiro do contribuinte. Não adianta a gente construir mais presídio. Não adianta você botar dinheiro na mão do Estado por meio de tributos sem um resultado eficaz. Nós temos que começar a trabalhar com um mundo concreto. Se eu, por exemplo, não sei fazer, se eu não tenho, eu tenho que ter a humildade, tenho que ter um reconhecimento da população e saber e procurar quem saiba fazer. Se a iniciativa privada quanto a essa questão da ressocialização do preso, quanto a essa questão de uma economia maior do dinheiro do contribuinte, é para ele, que seja passado para a iniciativa privada. A questão de você sempre bater, mas alguém vai estar lucrando com isso, o lucro ele não é um elemento vamos dizer assim, de estigma, de
de ruindade, de destruição. Não, na realidade o lucro, as maiores potencialidades do mundo, elas têm grandes administradores porque eles colocam acima como os seus objetivos exatamente o lucro, a eficiência. Hoje, por exemplo, quando nós falamos em empresário de sucesso, nos Estados Unidos nós falamos de Bill Gates, falamos em Stephen Robbins. Todos eles foram pessoas que buscavam a iniciativa lucrativa e que tiveram a sua contrapartida com a sociedade. A mesma coisa, essa mesma potencialização, eu acredito que pode ser passado para o nosso sistema prisional. Se o Estado não está conseguindo manter, que passe para quem tenha. O sistema prisional, parceria pública e privada, nós só tivemos um caso de rebelião. Tivemos um caso em rebelião que foi na penitenciária de Foz do Iguaçu, salvo engano. Apenas um. Sistema carcerário brasileiro público, nós temos pelo menos 1 ou 2 por ano. 1 a 2 por ano. Então, não é a questão meramente financeira que mesmo entrou no cálculo. Exatamente, entrou no cálculo. É uma questão de eficiência social. Se o presidiário que está ali, ele hoje trabalha, porque o nosso sistema penitenciário, parceria pública e privada, ele possibilita, que é outro problema que nós temos no nosso sistema carcerário, ele possibilita o presidiário trabalhar. Por exemplo, no presídio, na penitenciária estadual de Piraquara, existe uma fábrica de equipamentos de EPI. Equipamento de EPI é de prevenção de acidentes. E ele é um dos equipamentos de melhor qualidade registrado pelo Inmetro em todo o Brasil. EPI no caso, é equipamento de proteção individual. Exatamente. E é um dos melhores do Brasil, feitos por pessoas que estão cumprindo a sua pena. Aquele carcerário, aquela pessoa que está cumprindo a pena, ele, ao momento que trabalha, tem um instituto, é aplicado um instituto chamado remissão, o qual tem uma diminuição na sua pena. Cada um dia de trabalho, você tem uma diminuição de 3 dias da sua pena, certo? Então, aquelas pessoas estão entrando em um processo produtivo, que estão recebendo a remuneração por conta daquele seu trabalho. Não é um trabalho forçado, não é um trabalho degradante, é um trabalho fiscalizado pelo Estado, é um trabalho fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, e aquela pessoa que está ali trabalhando tem a possibilidade de diminuição de pena. No sistema público, sistema carcerário público, por mais que um detento tenha o direito a trabalhar, não existe vaga. Não existe como botar uma pessoa que queira trabalhar, por um motivo ou outro, colocar ele para trabalhar. O Estado não tem essa estrutura de fiscalização. Porque veja, no momento em que parceria pública e privada permite que seja feito esses equipamentos de produção individual, a administração da parceria pública é responsável por fiscalizar aqueles atentos para que impeça fuga e qualquer outro tipo de ilegalidade. Então veja, a parceria pública e privada, é desse ponto que eu discordo do professor Sandy, para mim é o avanço necessário, pelo menos para a diminuição do sistema carcerário. Em várias reportagens de outros jornais, nós geralmente batemos sempre na mesma tecla quando falamos de sistema prisional, que é exatamente a violação aos direitos da pessoa humana. Salvo engano, no Amazonas foi encontrado um dos presídios em que os detentos simplesmente eram colocados dentro de containers. Espírito Santo, né? Então, no Espírito Santo. Então veja só, aquele velho dualismo. Se o Estado não está conseguindo administrar uma função que foi concedida para ele, que foi possibilitado para ele, ele deve
por uma questão de coerência, passar para quem possa administrar melhor. A motivação com relação a essas rebeliões que acontecem nos presídios, tem algum fator? Aliás, na maior parte deles, o maior fator é o tratamento interno, as más condições em que o detento se encontra cumprindo a pena, né? Então, acho que o seu ponto de vista, pelo que eu vi o seu discurso e analisei, seria mais ou menos com relação ao seguinte: o tratamento do presidiário pela parceria público-privada se torna um pouco mais eficiente no tratamento da pessoa humana, e isso, consequentemente, não ocasiona rebeliões. Perfeito. O que não acontece quando a administração é feita pela administração pública, que se torna um pouco no descaso, ou seja, a ineficiência do Estado, que faz com que gere um caos no sistema prisional, e aí seja um fator que causa tantas rebeliões. Eu acho que a gente tem que fazer um adendo isso aí, até colocando de uma forma expressa, talvez mais melhor entendimento. O discurso da parceria público-privada do Brasil, ele sem dúvida alguma, ele é uma alternativa, uma das alternativas ao sistema carcerário. Como eu tinha dito, no Brasil não temos nenhum modelo que tenha realmente êxitos estatísticos. Não existe isso em relação à parceria público-privada efetiva, né? E o Estado de Pernambuco é um exemplo de fracasso, porque tivemos desvios em relação a recursos que viriam para esse presídio. A exceção, na verdade, da parceria público-privada é, como eu falei, em Minas Gerais. Existe um município, agora não me recordo, é a única parceria público-privada, seria a exceção a essa regra, que deu certo. E deu certo por quê? Porque se investiu em gestão de recursos e se fez diferente no Brasil. Na verdade, quando eu falei da questão do fracasso da parceria público-privada, eu estava me referindo a: nós não temos ainda uma disseminação dessa parceria público-privada exitosa. São poucos casos que temos, e o caso que eu falaria aqui é o de Minas Gerais. Agora, entendimento. Meu entendimento é fato, e a gente coloca isso bem expresso no livro, que a parceria público-privada ela é sim uma alternativa ao sistema carcerário, mas não é a única. Tá? E por que eu estou dizendo isso? A parceria público-privada ela não vai acabar com todos os problemas do sistema prisional, mas ela vai atenuar. É preciso a gente entender por que a parceria público-privada ela está dando certo. Porque tem um profissionalismo na gestão do recurso. O colega Jefferson falou muito aqui da questão do lucro. Sem dúvida, poder indelegável, lucro, são um dos questionamentos de quem é contra a parceria público-privada. E eu acho que o lucro não é problema, de fato. Sem baldas de dúvidas, ele não é. E é justamente por obter o lucro que o empresário ele profissionaliza a sua gestão. É esse exemplo que o sistema público precisa pegar, precisa analisar. E aí, só fazendo o adendo dessa questão, de fato, Jefferson, eu concordo, acho que na verdade concordamos com a temática da parceria público-privada. Eu concordo que ela é uma alternativa dentro dessa perspectiva, e até elaborei um promotor de justiça, Cláudio Leiria, que coloca algumas situações importantes da temática parceria público-privada. Ele coloca 3 coisas interessantes. Na parceria público-privada, o agente penitenciário vai estar dentro do presídio. Ele tem o dever de gerir e de fiscalizar também. Mas o mais importante não é o agente penitenciário. É que a maioria das nossas prisões, isso não é muito falado, ela é fiscalizada, ela é trabalhada com policiais militares. Se você fizer uma pesquisa, a maioria dos diretores de presídios são coronéis da Polícia Militar. Porque acha que Polícia Militar tem expertise para gerir sistema prisional. Isso é um problema. O que é que eu quero colocar aqui, dentro dessa questão aqui? Quando a gente insere a parceria público-privada dentro da sistemática brasileira, a gente pode tirar o policial militar para ele estar fazendo policiamento ostensivo na rua.
Quando a gente coloca a parceria público-privada na sistemática brasileira, a gente está o quê? Colocando um pouco de educação ali, porque ele pode frequentar um curso profissionalizante, ele pode realmente estar praticando um trabalho como o EPI que você estava falando, mas a gente também não pode esquecer que temos boas experiências ainda dentro desse caos, dentro do sistema brasileiro. Vou dar só um exemplo, o método APAC, em Minas Gerais. Assistência religiosa, apoio à família, porque se o preso está verificando que a família está tendo apoio do Estado, ele pensa duas vezes. Ele quer sair dali e voltar ao seu seio. Então você tem um apoio de educação à família, você tem um apoio de educação social à família, você tem um apoio ao preso, você tem assistência religiosa, você tem cursos profissionalizantes. Essa metodologia APAC, Jefferson, não sei se você conhece, mas ela buscou muito, e na verdade ela é bem antiga, né? Ela foi criada com Ottoni. Ela basicamente tem muito da parceria público-privada, só que ela é anterior. Só que ela pegou esses conhecimentos e colocou no serviço público, inseriu um método. Isso começou em Minas Gerais e acredito que vai estar se espalhando pelo Brasil. Então veja que temos bons exemplos. Por isso que eu digo que ela não é o único vetor aí dessa alternativa do sistema carcerário. Ela é um ponto que deve ser de fato disseminado no Brasil, que a gente deve pensar numa profissionalização de gestão pública para que a gente possa fazer a parceria público-privada funcionar, né? Mas a gente não esquecer dos bons exemplos que temos também no serviço público. Recentemente temos a Zume, né, aquela fábrica de bicicleta, que também tem apoio nos presídios. Temos as bolas de futebol, que é uma época dessa, o campeonato pernambucano mesmo era feito com o trabalho desses presidiários no sistema prisional. Então, assim, a gente precisa, na verdade, é o que eu sempre digo, é como o direito, né? Você deve se lembrar que o direito é um microsistema jurídico que está a transversalidade em todos os ramos do direito. O que é que eu quero dizer com isso? É que você tem que agregar valores e não simplesmente pegar um ponto e dizer que ele é verdade e que ele é a única alternativa para você acabar com o problema. Não. Ela é uma ponta que vai se ligar a outras e que esse conjunto vai fazer com que você atenue o problema, atenuar o problema do sistema prisional, porque acabar a gente não acaba. Então você vem com a parceria público-privada, você vem com assistência religiosa, você vem com a construção dos presídios, você vem com a recente audiência de custódia. Não está funcionando muito bem, mas é um ponto positivo aí para você de fato começar a dirimir essas mazelas que a gente teve do sistema prisional. Então era um adendo que eu queria fazer, só repactuando, né, e as situações colocadas, que de fato eu entendo que e o discurso ele foi perfeito, Jefferson. É isso que a gente tem que de fato lembrar da parceria público-privada. Mas eu sempre evidencio, onde passo, que nós aqui no Brasil tivemos um verdadeiro fracasso, um verdadeiro problema. Só que esse problema, eu quero separar bem, não é a parceria público-privada, é a nossa gestão pública que é deficiente e que é culminada das mazelas da corrupção, dentre outras questões. Esse é um adendo que eu deixaria importante aí. Essa questão da corrupção, na realidade, ela é quase que enraizada, né? Então, basicamente, esse problema da corrupção, ela é um problema que eu não sei de fato se ela iniciou do setor público ou se ela se iniciou do setor privado e contaminou o público, ou se foi vice-versa. Isso é um problema. Solução para isso eu acho que a gente só vai ter durante muitos longos anos de combate à corrupção, como está ocorrendo na Lava Jato, como está ocorrendo nessas operações que são exemplo para todos os setores sociais. Eu pelo menos, eu tenho uma posição com relação a essa questão do câncer, que é a corrupção nas sociedades. A corrupção por si próprio, ela já pertence ao lado do ser humano, né? O ser humano, ele é corruptível, mas o trabalho que deve ser feito para se combater a corrupção tem que começar na infância, na educação, na escola. Quanto mais escola, mais escolaridade, um pouquinho mais de disciplina, isso faz com que o índice de corrupção possa diminuir. Talvez nunca vai zerar, mas que vai diminuir bastante, vai. É um exemplo de países como Suécia, Noruega, Finlândia, os países que estão ali
naquela zona acima da Alemanha, Dinamarca. Eles têm exemplos, inclusive o sistema prisional norueguês parece que é o mais eficiente do mundo, não é isso? Não sei se vocês viram uma reportagem recentemente em que mostra o tratamento e como se faz a recuperação de prisioneiros na Noruega, né? Tem prisioneiros que são artistas, inclusive, desenvolvem o seu conteúdo artístico, sua capacidade artística dentro do próprio presídio, e isso faz com que ele crie uma maturidade e saia do presídio, não perca aquele tempo que ele passou ali dentro, simplesmente esperando a hora de ser liberto. É porque, na verdade, lá fora, a gente percebe que o preso, ele não é custo, ou somente custo. O custo, ele existe, né? O custo da manutenção do preso, ele existe, é fato. Mas lá fora a gente entende que chega a ser até um investimento. Porque quando eu passo a investir no sistema como um todo, inclusive no preso, na família dele, a tendência dele rescindir é muito menor. Então eu consigo enxergar que existe um custo, mas esse custo ele vai trazer um investimento social fora do normal se eu fizer uma administração bem feita. No Brasil não. No Brasil enxergamos o preso como um custo, enxergamos nossos presídios como depósitos de lixos humanos, onde só queremos cada vez mais alocar os bandidos e as pessoas margens da sociedade nos presídios e não nos preocupamos com esse retorno que é a saída dele para a sociedade. Então, o discurso é esse. Por isso que lá fora a gente tem uma... Quando eu comecei a conversar aqui sobre o sistema carcerário, eu disse, depende muito de uma sensibilização que vai do poder público à sociedade. A questão que eu falo, você admitiria um ex-egresso trabalhar na sua empresa? Trabalhar na sua casa? Será? Do jeito que o sistema prisional é hoje? Sabendo que ele não ressocializa quase ninguém, porque eu não digo ninguém, porque ainda tem algumas pessoas que, por sorte ou não, mas se ressocializam. Essa pergunta você faz para a sociedade e ela vai te responder não. No momento que ela responde não, ela também desacreditou nesse sistema de ressocialização. E o que ela mais quer é deixar ele lá morrendo e apodrecendo. Mas a gente tem que levar em consideração que ele também é uma pessoa, que ele também tem direitos, que ele também tem deveres. Que o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive, deve ser aplicado a ele. Então, assim, veja que todo esse discurso, toda essa conversa, a gente sempre vai parar uma questão simples, para mim, na minha visão. Gestão. Exatamente. Gestão pública. Gestão pública é você profissionalizar a sua gestão, você consegue, eu não digo nunca acabar, mas você consegue diminuir corrupção, porque você gera responsabilidades, você gera fatos sociais. Exatamente aí é onde a gente volta àquele ponto que eu coloquei, que na parceria pública e privada, esses presidiários que trabalham, a maioria deles são aproveitados fora do presídio para a própria empresa. A empresa que tem esse trabalho com IPI, ele tem uma fábrica fora. Veja só, a empresa já vai estar capacitando um futuro empregado fora. E é onde está o elemento social. Porque o trabalho dignifica. O trabalho valoriza a condição humana. O trabalho não é um castigo. Exatamente, o trabalho educa. Exatamente. E quanto à questão do lado de fora, é porque no Brasil nós temos um dilema. O Brasil é o seguinte: o meu dinheiro é meu e o dinheiro do público é de ninguém. Lá eles pensam diferente. Fora eles não. O meu dinheiro é meu e o dinheiro público vem do meu. O dinheiro público, o dinheiro que eu pago dos meus tributos, meus impostos, eles devem sim ser bem administrados. A pessoa que cometeu corrupção deve sim ser penalizado de maneira extremamente cruel. No direito penal nós falamos dos crimes de tentativa branca, né? Os crimes brancos, que é aqueles que não são crimes de sangue. Eu não sei se existe, mas acredito que se existir um levantamento de quantas pessoas morreram nos hospitais por falta de recurso público e muitas vezes decorrente de corrupção, vai ultrapassar os homicídios com toda certeza. Com toda certeza. Mas a pessoa que está ali fazendo uma corrupção, que pratica uma corrupção,
ele primeiro você não tem medo dele, né? Uma pessoa pode muito bem ficar sentada do lado de um sonegador de tributos, sonegador de impostos, da melhor de uma pessoa que fez corrupção passiva, corrupção ativa, da melhor forma possível. Agora, o momento em que você coloca uma pessoa que roubou uma bicicleta, roubou uma lata de refrigerante em um supermercado ou qualquer coisa do tipo, que não se justifica, mas sente um certo temor. É exatamente porque nós colocamos dentro da nossa sociedade que aquele crime, por ter violado o aspecto físico, é mais importante do que o aspecto financeiro. Você me lembrou agora uma situação interessante. Eu conto no livro e discuti isso num seminário, um professor. Se falava da questão da corrupção, da questão do sistema prisional, como todo. E aí eu surgi com uma história. Imagine um cidadão que está com o seu filho dentro do carro, passeando, e ele ultrapassa o sinal vermelho. Ultrapassar o sinal vermelho é uma infração, mas todo mundo comete. A maioria das pessoas já cometeram. E acham errado? Ah, mas isso não atingiu ninguém. Não atingiu. Porque se existe um código de trânsito é para proteger a coletividade. Você poderia ter causado um risco a alguém. Ou no mesmo exemplo, o pai que está com seu filho é parado numa blitz e dá um toco a um servidor. Ele dá o toco ao servidor e passa. Aquilo houve um dano ao Estado e à proteção estatal. Aquilo teve um dano de educação àquela criança que está vendo seu pai fazer isso. E teve um dano maior, porque se a gente coibisse ele, não é mandar para o presídio, mas mandar para uma delegacia, fazer um termo circunstanciado, utilizar a legislação, a gente não cometeria esse tipo de situação. O que eu estou querendo chamar a atenção são situações pequenas, corriqueiras, do nosso cotidiano, mas que muitas vezes quem está do nosso lado não acha errado. E aí, disso aí vai para uma corrupção. É aquele cidadão e aquele servidor público que acha que imprimir uma fatura no trabalho não é problema. Eu posso imprimir 2, 3 folhas aqui que não é problema. O problema é que no ano ele não imprime 2, 3 folhas. E aquilo está gerando um ônus para mim e para você. Mas ele não pensa. Aquilo é corrupção? Sim. Aquilo é uma modalidade, sim. Então perceba que dentro do Estado, dentro da sociedade, a gente tem pequenos erros que são acometidos e que a gente diminui. Na realidade, quanto a esse ponto, é onde está o outro ponto que você colocou sobre a referência ao PAC, né? Isso de Minas Gerais. Método APAC. No método APAC que você colocou, por exemplo, o elemento religioso como um dos elementos importantes para que ocorresse essa ressocialização. E diga-se de passagem, não é especificamente uma religião. Certo. É algo mais... Exatamente. A maioria das religiões, principalmente aqui, são de orientação ou de origem ocidental, elas têm a moral como elemento essencial para a formação do ser humano, né? No mundo do direito, por exemplo, nós gostamos de falar, quem retirou, quem afastou essa moralidade foi Kelsen, né? Começamos com Augusto Comte, com o positivismo do direito. Mais à frente veio com o Kant. O Kant também, novamente, ele diz que o direito ele deve ser incorporado, até que veio o Kelsen na modernidade e diz, olha, direito é uma coisa, lei é uma coisa e a moral é outra, né? Nós temos que afastar esses elementos. E o que aconteceu? É uma metodologia de Antônio Gramsci que foi sendo introduzida nas nossas escolas e no nosso convívio, de maneira que nós cometemos ilegalidades, percebemos essa ilegalidade, mas não estamos nem aí. Porque, pra que? Moral é coisa do pastor, é coisa do bispo, é coisa do padre, né? Então essa metodologia gramsciana, ela veio sendo introduzida no nosso corpo social de uma maneira em que, para se retirar, hoje no Brasil, é uma tarefa árdua. É uma tarefa que vai precisar novamente de uma função da família e de uma função também religiosa. Você tocou num assunto muito importante, a Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Isso é um assunto que vale um debate exclusivamente sobre a interferência de Antônio Gramsci
no comportamento social, principalmente hoje no Brasil, que eu não sei, eu acho que é importante nós marcarmos de repente uma outra oportunidade de encontrarmos aqui no nosso encontro jurídico Direitos e Deveres, e debater esse assunto, porque muita gente não sabe quem é Antônio Gramsci e qual foi a influência dele no pensamento social da modernidade, principalmente dos anos 90 para cá, não é isso? Exatamente. Dos anos 90 para cá. Exatamente. Na verdade, a teoria, se for o caso, a gente depois vem e senta com mais calma. A Revolução Gramsciana tentou se instalar na Itália, não conseguiu na Itália, mas no Brasil ele teve um êxito fantástico, incrível. É. Conseguiu ter um êxito. Tá tendo, né? Exatamente. Tá tendo. É uma coisa. Você liga a televisão, você já está vendo a revolução cultural acontecendo ali naquele momento. Exatamente. Isso aconteceu hoje comigo. Foi? Eu liguei a televisão e quando eu vi o programa que estava passando na Rede Globo, a Rede Globo praticamente é a máquina, é o instrumento. Total, e isso né? não tem dúvida nenhuma. É o instrumento. Na verdade, eu acho que no Brasil são poucas as pessoas que advertem, até porque quando se fala de cultura no Brasil, a gente não dá tanta importância, tanto em aspectos financeiros. Nós vimos agora há pouco um cineasta pernambucano que tentou ultrapassar essa barreira e ultrapassou com êxito, que foi o José Teófilo, com o filme Jardim das Aflições. E a Revolução Gramsciana, ela acho que aqui no Brasil, penso eu que são poucos os que lutam contra ela. Temos pouquíssimos. O pessoal vai lutar nem por aquilo que não sabe que existe. Exatamente. Pensa logo que é ilusão, né? Pensa logo que é ilusão, e depois que você começa a verificar toda essa problemática da revolução, é um choque, né? Eu dei uma sequência de palestras sobre um livro de um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho, que o nome do livro é Jardim das Aflições. Conheço demais. Pronto. E ele nessa até um filme agora no cinema, né? Exatamente, é do José Teófilo, exatamente sobre isso. E no final, no meio da palestra que a gente estava ministrando, eu coloquei um exemplo daquela pílula da vermelha e a verde de Matrix, né? Tem um certo momento do filme em que fantástica aquela comparação. Exatamente, em que você tem a pílula vermelha e tem a pílula verde. Se você tomar a pílula vermelha, você tem uma situação X. Exatamente. Se você tomar a pílula verde, você tem uma situação Y. E aí, exatamente. você vai escolher. Aí no Brasil seria, ou você continua com o pensamento gramsciano, em que foi passando por essa manutenção podre cultural, ou você tem um choque de realidade. E o choque de realidade, até mesmo trazendo para o setor penitenciário, se a gente for bater realmente o choque de realidade, é um choque que você fica até com raiva de si, né? Você diz, rapaz, como eu fui enganado durante tanto tempo, né? A questão, por exemplo, dessa revolução cultural, e volta a insistir, do fortalecimento dessa parceria pública e privada, para dar um foco que muitas vezes não é dado. Quando nós falamos em vamos melhorar o sistema financeiro, o sistema penitenciário no Brasil, o que a gente faz? Joga mais dinheiro na mão do governador, na mão do diretor do presídio, que ele vai fazer lá tudo de jeito direitinho. Aí é onde o professor Sandy falou com nós: precisamos de uma gestão qualificada. A gente vai, eu vou pedir perdão para vocês, mas a gente vai ter que marcar uma segunda etapa, uma continuidade. Vamos sim. Eu vou pedir para que a gente possa fazer os agradecimentos aos telespectadores e marcar aí um segundo encontro nosso, para que a gente possa debater as questões, principalmente que ficou faltando, né, debater um assunto aqui que eu até comentei em off, que seria a questão educacional, ou seja, aquele presidiário, o condenado que tem nível superior e o condenado que não tem o nível superior, ou seja, tem a escolaridade sem o nível superior, ou seja, ou você tem nível superior ou você não tem, né? A questão é mais ou menos essa. Porque vamos dizer que você tem um curso nível profissionalizante
e você comete um delito e vai para o presídio, e lá você vai lidar com quem nunca foi para a escola. E você vai ficar dividindo a cela com um pessoal que não tem a menor, não sabe nem o que é ler. Então mistura tudo, e a única divisão que tem é ou você tem nível superior ou você não tem nível superior. Isso é uma questão que está impactando violentamente nas famílias, por delitos que possam ter sido cometidos por jovens ou até pais de família, e de repente se vê naquela situação de participar de facções internas dentro dos presídios. Isso aí é um caso que merece também uma atenção especial. Então fica aí o convite para que a gente possa marcar uma outra oportunidade, ok? À vontade. Tá ok. Bom, eu finalizo agradecendo novamente a Nilson Santos. Eu acho que a temática aqui ela é muito importante para que a gente possa esclarecer aí a população, que ela não tenha simplesmente um ponto só, né? A gente possa colocar vários pontos de interrogação para que possa ser analisado por essa população. E como você falou, existem várias temáticas aí que se interligam: a redução da maioridade penal, a questão dos trabalhos forçados ou não, a questão da escolaridade, e uma outra temática que a gente pode verificar posteriormente com o próprio professor Jefferson também. A gente fala no livro muito sobre o sistema carcerário de uma forma mais geral e muito ligada ao homem, né? Mas hoje a gente já vem se fazendo a análise do que é o sistema carcerário feminino. É uma grande discussão, porque imagine, se o dos homens, o sistema carcerário foi feito para o homem, se o dos homens ele hoje já tem todo esse problema no Brasil, como será o sistema carcerário feminino? Que tem uma outra situação totalmente diferente. Então são coisas que a gente pode debater aí, a gente fica aí à disposição. Ok. Agradeço também, agradeço ao professor Sandro pelo convite e fico à disposição para os futuros debates. Vamos agradecer a todos então. Obrigado. A gente fica para uma próxima oportunidade de marcarmos aqui um novo encontro para a gente debater o assunto sobre o sistema presidiário feminino e a questão da educacional, ou seja, se você tem nível superior, você tem um tratamento de um jeito; se você não tem o nível superior, aí seu tratamento no presídio já é outro, e aí é onde mora o grande problema. Vamos tratar desse assunto aqui em breve. Estaremos juntos novamente aqui no Encontro Jurídico Direitos e Deveres, na manchete digital ldtvnet.com. Um grande abraço e mais uma vez o agradecimento ao estúdio Getúlio Cavalcante aqui no Santa Cruz Futebol Clube. Um abraço aí ao nosso diretor patrimonial João Cachero. Um grande abraço a todos e a gente se vê brevemente. Valeu, um grande abraço.